Bora, pessoal, biologia. Esse ano aqui, acho que o Cotuca deu uma caprichada, né? Ele deu mais questões de biologia. Normalmente, aí ele mudou isso aí. A tendência atual é ser um número igual de cada um. Nada impede dele fazer mais de um ou do outro, tá? Vamos lá. 28. Após o escândalo de doping da Rússia, a Federação Internacional considera anular os recordes, tá? O doping é definido. Mas o que ele quer saber? Ah, tá, gente, ó. Os sistemas do corpo. Dá pra ir sem estudar isso? Não dá. E não é uma matéria curta, tá? São vários sistemas principais aí. Acho que uns 5 ou 6 que vocês têm que saber. E não é pouca coisa. Então tenta ver com antecedência. Se você está fazendo revisão, vamos focar no que cai mais, tá? O doping é definido como. Ah, eu ia ver o que ele ia falar. Os sistemas do corpo que são afetados diretamente pela ação e pelas formas de detectagem da dopagem descritas no texto. Então ele quer saber, aqui do que está descrito no texto, quais que afetam, quais sistemas do corpo estão sendo afetados. Vamos lá. Hum, hum, hum. Primeira coisa, gente, você sabe quais são os principais sistemas do corpo? Aqui eu coloquei os principais, tá? A gente tem aí cardiovascular, nervoso, esquelético, respiratório, digestório e muscular. Esses 6 você tem que saber, tá bom? Esses para prova você tem que saber. Depois dá uma pausada aí, ó, no vídeo e lê todos esses aqui. Mas quais são os principais para vocês? Cardiovascular, respiratório, digestório, nervoso, endócrino, excretor, reprodutor, menos mais sim, esquelético, muscular, imunológico. Nossa, são bastante, hein? Principalmente os 6 de cima, mas todos esses que eu fiz uma bolinha aí, dá uma lida, tem que estar pelo menos uma noção aí, tá? Beleza? Vamos lá então. Vamos passando pelo texto. O doping é definido como a utilização de substâncias ou métodos proibidos capazes de promover alterações físicas ou psíquicas. Físicas eu já sei, psíquicas. Tem a ver com nervoso, né? Eu já iria aqui, ó, nervoso, nervoso, nervoso. Que melhoram artificialmente o desempenho esportivo do atleta. Essas drogas ilícitas podem diminuir a fadiga, melhorar a velocidade e estimular. Diminuir a fadiga. Tem alguma coisa respiratória aqui? Não tem, né? Melhorar a velocidade e estimular batimentos cardíacos. Os cardíacos é um coração. Melhorar a velocidade por causa dos músculos, né? Qual que vocês colocariam aí, gente? Melhorar a velocidade e batimentos cardíacos? Muscular, né? Eu já ficaria no muscular aqui. Tá. Paramos aqui. Diminuir a sensação de medo e, consequentemente, melhorar a performance. Os métodos de controle de dopagem consistem em análise de urina. A análise de urina é sistema excretor, né? E ou sangue, com a finalidade de identificar presença de substâncias ou métodos proibidos. Falou, ó, cardiovascular, dá pra falar porque aqui, ó, batimentos cardíacos, cardiovascular, tudo bem. Pra mim parece, bom, vamos ver as outras aí. Ele não falou linfático, não, esquelético, não vi. Pode ser que tenha. Não vi, esquelético eu não vi. Imunológico, não vi. Endócrino pode até ser por causa dos hormônios, mas ele não falou diretamente, porque ele perguntou no texto, né? Descritos no texto. Então, pode ser que influencie esses outros, mas ele quer descritos no texto. Isso tem cara de ETEC, que ele dá um texto e pede para vocês acharem no texto. Bom, o que a gente selecionou tudo aí, tá na alternativa C mesmo, viu?
A alternativa C fica sendo a nossa resposta. Só um detalhe, tá, gente? Saibam os sistemas do corpo humano aqui, ó, os principais, pelo menos. Olha a quantidade de questão. Ele pode pegar qualquer um desses aqui e fazer questão, tá? 29. Gente, ele fala de divisão celular. Eu coloquei aqui para vocês, ó. Por favor. Mitose, meiose. Meiose está relacionado ao sistema reprodutivo. Uma célula diploide geram 4 células haploides, com um N só. Haploide é por causa de um aqui, ó, um N. Diploide porque são 2. Mitose, gente, é o que a gente faz no dia a dia, quando você substitui as células da pele, dos órgãos. Pode ver que a mesma célula gera 2 iguais, ó. Células filhas iguais. Quando falar de reprodução, você está falando de meiose, ó. No texto ele fala de zigoto e embrião. Gente, zigoto é quando forma o espermatozoide junto com o óvulo. Ele se transforma no embrião depois. Tem até aqui embaixo, ó, o zigotinho formando, que se transforma no embrião, que se transforma num feto, tá bom? Então vamos ver o que ele quer lá. A partir do diálogo ao lado entre 2 estudantes, complete as frases a seguir de forma adequada. Qual que é o diálogo? Aí, tá quase na hora da prova. Pode me explicar rapidão aquela parada de fecundação? Os vestibulinhos têm usado muito isso aqui porque é a linguagem dos jovens, tá? Vocês usam WhatsApp, Instagram. Em 2023, no Cotil, a redação foi relativa a uma postagem no Facebook ou Instagram, um negócio assim. Então, eles estão tentando deixar atual, mas lembra, não importa como eles vão maquiar a sua prova. Eles têm que perguntar o que está dentro do conteúdo programático do ensino fundamental. Então, fica tranquilo, tá? Vamos lá. Bebendo uma água aqui. Ó, isso aqui representa o espermatozoide. Isso aqui é um óvulo. Por quê? Porque eles estão aqui, ó, colidindo e juntando. Aqui formou o quê? O que vocês acham? Qual que é do primeiro? Vocês lembram? Zigoto ou embrião? Zigoto, gente. Zigoto forma um embrião. Então tem o espermatozoide aí, ele forma um embrião. Aí depois o embrião vai se dividindo e forma um nenê, né? Legal. Vamos ver, formar a frase aqui. A fecundação é a união de 2 gametas, que podem ser identificados onde, gente? Onde os gametas estão sendo identificados aí? Conseguiram? Óvulo, espermatozoide. Então tem que ser um. Aqui já não pode, aqui já não pode. Os gametas nos humanos são formados por... Falou em gameta? Meiose. Não pode ser mitose. Certo. Após a fecundação, a figura 4. Qual que é a figura 4? Isso aqui. Fecundou, gente. Tocou, o espermatozoide entrou lá. Lembra, quando eu tenho espermatozoide aqui, a capa dele é o acrossomo, formado pelo complexo de Golgi, que tem a função de armazenar e secretar substâncias. E ela é usada aqui, essa parte, para entrar no óvulo, só fazendo uma revisão. Mas vamos lá, não é isso que ele está perguntando. Ele fala que no 4 formou o quê? Zigoto ou embrião? Zigoto, né, gente? Já matou. Embrião vem depois. Mas vamos lá. As figuras 5, 6 e 7 são resultados de divisões. Percebe que meiose é só para você formar a célula haploide, que é o espermatozoide e o óvulo, que vão se fecundar. Depois que formou, ele vai se dividindo. Ó, percebe que uma célula divide em 2, depois se divide em 4 iguais, ó. Uma divide em 2. Essas 2 se dividem em 4, sempre iguais. Falou divisões iguais, ó. Célula aqui, 2N, gerando células iguais, 2N. Eu estou falando de mitose, tá bom? Então são divisões mitóticas, que mantém o número diploide de células.
Haploide é na meiose. Então, letra B aí, só foi tranquila, né? Divisão celular, vamos para a próxima aí, 30. Essa aqui é legal. Vamos lá. O coração é um órgão muscular oco, envolto por um saco cheio de líquido chamado pericárdio, localizado no interior da cavidade torácica. Sua função é bombear sangue oxigenado arterial proveniente dos pulmões para todo o corpo e direcionar o sangue desoxigenado venoso que retornou ao coração até os pulmões, onde devem ser enriquecidos em oxigênio. Então ele já me contou que o venoso é rico em CO2 e o arterial em oxigênio, O2. Gente, vocês têm que saber o caminho aqui do coração. Ó. Sangue venoso, rico em gás carbônico. Arterial, rico em oxigênio. Tá bom? Tem mais alguma coisa que eu coloquei aqui? Não, né? Ó, perceba, gente. Quando o sangue sai do coração, toda vez que ele sai, seja para onde for, a gente chama de artéria. É aquele sangue que sai em alta velocidade. Toda vez que o sangue chega, seja da onde for, a gente chama de veias. Tá bom? Então, o sangue está saindo do coração, artéria, sangue está chegando, veia. Mas o que está acontecendo? Olha o corpo humano. Ele manda aqui, ó, sangue rico em CO2, sangue venoso, para o coração. O que o coração faz? Ele pega e, através da artéria pulmonar, manda para o pulmão. Lá são efetuadas as trocas gasosas, gente. O sangue que é venoso, rico em CO2, vai sair daqui arterial, ó, rico em O2. Aí ele volta para o coração, através da veia pulmonar. Chegou no coração, o coração agora está com o sangue rico em oxigênio. O que ele vai fazer? Vai mandar lá para o corpo, através da artéria aorta, aquela famosa artéria aorta. Então vem sangue cheio de oxigênio para o corpo. A gente usa e devolve o sangue cheio de CO2 para o coração, que manda para o pulmão. O pulmão faz a troca e manda cheio de oxigênio. Já entenderam como é que funciona? Vamos lá nas alternativas. É importantíssimo. Você percebeu que não é nada demais, nada de absurdo? O pessoal vai estudar coração, acha que é uma coisa do outro mundo. Gente, essas veias que chegam aqui do corpo, ó, o corpo tá aqui, gente. Chega pro coração, elas são chamadas de veia cava, tá? Essa superior, essa inferior. Tá, eu tô falando superior porque chega na parte de cima, inferior porque chega aqui na parte de baixo. Seja qual for, é sangue venoso, rico em CO2. Então, quando eu falo de veia cava, não pode ser sangue arterial. Ó. Veia cava não pode ser sangue arterial. É sangue venoso. Já não pode ser A nem E. Tá? Aí vamos ver a B, a artéria aorta. Gente, a artéria aorta é a principal, ó. Depois que o sangue vem, ó, rico em O2, ele passa aqui e através da artéria aorta é mandado para o corpo o sangue arterial aqui, ó. Rico em oxigênio, gente. Então a artéria aorta manda sangue rico em oxigênio, não venoso. Ela é a principal que você tem que saber. A artéria aorta, ela que alimenta o corpo inteiro com O2. Letra C, artéria pulmonar. Qual que é a artéria pulmonar? Artéria, falou em artéria, sai do coração. Falou em veia, chega no coração. Aqui, ó, artéria pulmonar, está saindo do coração. Mas você percebeu? Tudo que está em azul é sangue venoso. Tudo que está em vermelho é sangue arterial. Essa artéria que está saindo em direção ao pulmão, ela veio das veias aqui, ó, veia cava, que vem do corpo, com O2. Tá vendo? É um sangue venoso, cheio de CO2. Aí o coração pega através da artéria e bombeia para o pulmão esse sangue venoso aqui, ó. Então a artéria pulmonar
bombeia sangue venoso para o pulmão, para poder trocar. Então tá certo, ó. Artéria pulmonar, sangue venoso, muito bem. Alternativa C. Vamos ver a D? Veia pulmonar. Por que é veia? Porque está chegando ao coração. Tem o coração aqui, saiu dele, artéria. Chegou nele, veia. Tá bom? Então a veia pulmonar está chegando. Está saindo do pulmão, gente. Quando sai do pulmão, o pulmão serve exatamente para isso, para encher de O2. É sangue arterial, não sangue venoso. Então realmente a alternativa certa é a C aí. Acabou de aprender como funciona a circulação. Vou apagar aqui. Isso aqui é uma revisão importante. A maioria dos alunos não tem nem noção que isso aqui existe. Eu acho que é complicado e desiste. Gente, tem sangue vermelho venoso, arterial, e sangue azul venoso. Aqui está o seu corpo. Tá? O corpo vai mandar através da veia cava para o coração sangue venoso. O coração não pode ficar com esse sangue venoso rico em CO2. Ele pega e bombeia através da artéria pulmonar para o pulmão. O pulmão promove a troca gasosa, gente. Graças a Deus. Aí sai dele o quê? Sangue arterial. Chega para o coração. Agora sim, o coração, através da artéria mais famosa, a aorta, manda para o corpo sangue arterial, rico em O2. Aí no corpo você usa e devolve CO2 para voltar a fazer o ciclo. Deu para entender? É basicamente isso. Não vai pedir nada além disso para você. Esse aqui também muita gente assusta. Ai meu Deus, mas eu não sei. É uma tabela cheia de coisa. Calma. Ele está pedindo para você analisar aqui um exame de sangue, gente. Coloca coisa aqui que você não vai saber, nem tem como. Por exemplo, trombopenia, leucocitose, leucopenia. Sei lá, nem eu conheço. Leucocitose tudo bem, mas leucopenia... Gente, mas calma. Lembra que eu falei que ele pode fazer o que ele quiser, mas ele tem que manter dentro do que a gente sabe? Vamos lá. Nesse hemograma 1, ele pergunta: análise de sangue possibilita detectarmos, respectivamente, a seguinte doença. Bom, a gente tem aqui um hemograma, análise de sangue, aqui embaixo de urina. Vamos ver o de sangue nessa primeira questão. Gente, você conhece os elementos figurados do sangue? Tem que conhecer, gente, ó. A gente tem aqui as hemácias para o transporte de oxigênio. As hemácias, gente, pode aparecer com o nome de glóbulo vermelho, eritrócito. Então falou hemácia, você lembra de eritrócito e glóbulo vermelho. Dá para ver que ela é vermelha aqui, né? Leucócitos está atuando como defesa. Ele não vai entrar nos tipos específicos deles para vocês aqui no ensino fundamental. Você tem que saber que o leucócito são os glóbulos brancos. Eles estão relacionados com defesa do organismo. Sobrou a plaqueta, gente. Plaqueta está relacionada com coagulação sanguínea. É quando você faz um corte, aí faz aquela casquinha. Aqui eu coloquei, ó. Os elementos figurados do sangue são as hemácias, eritrócitos ou glóbulos vermelhos, leucócitos. Então você tem aqui, que você tem que saber. Hemácia, eritrócito, glóbulo vermelho, leucócito, glóbulo branco, e plaqueta, que é o que atua na coagulação sanguínea. O plasma, gente, a parte líquida do sangue, é o que dá as propriedades. Tá, o plasma é a propriedade líquida. Você tem que saber só isso. O principal componente da hemácia é a hemoglobina. Tá? Então a gente falou da hemácia. Qual que é o principal componente dela? Hemoglobina. Ela precisa de ferro para ser formada. Por isso, a alimentação tem que ter ferro.
Quando a gente tem uma deficiência no ferro no organismo, a gente afeta a formação da hemoglobina. E o que a hemoglobina faz? Ela forma hemácia, então a gente tem uma deficiência na hemácia. Mas para que serve a hemácia, gente? Transporte de oxigênio. Certo? Então, se eu tenho aqui, ó, analisando os valores de referência, você tem que analisar se os valores encontrados estão dentro. Percebe que aqui está 3,8 a 4,8 vezes 10 a sexta. Então está entre 3,8 e 4,8. Mas no meu exame de sangue, está aqui, ó, 2,6. Está menor. Então eu estou com uma deficiência em eritrócito. Ele poderia ter colocado glóbulo vermelho para facilitar para você? Poderia. Poderia ter colocado hemácia para facilitar? Poderia, mas ele colocou eritrócito. Então é importante saber o nome? É. Deficiência em eritrócito, gente. O que acontece aqui? Significa que eu estou com uma deficiência em ferro. Se eu estou com uma deficiência em ferro, gente, o que acontece? Ó, ele fala do tratamento, né? Tratamento, o único que tem ferro é aqui a letra C, ó. Deficiência em ferro, anemia, gente. Dificulta o transporte de oxigênio aí no seu corpo, tá bom? Então, o correto aí é a anemia. E o tratamento, a ingestão de alimentos ricos em ferro. Olha quanta coisa você está aprendendo. Desses outros aqui, o que eu acho importante você saber, que pode pedir, é o escorbuto, tá? Que é uma deficiência na vitamina C. Tenta lembrar, ó, C. Escorbuto, vitamina C. Então falou em deficiência de vitamina C, escorbuto. Hemorragia gengival, sangramento gengival, deficiência de vitamina C. Beleza. Então, acho que agora é a última aqui, ou penúltima. Gente, importantíssimo saber isso aqui. Considerando os resultados parciais do exame de urina, agora a gente vai falar do exame de urina. Podemos afirmar que possui, respectivamente, mau funcionamento de que órgão? O que não pode acontecer, que é muito conhecido, gente. Proteína tem que estar menos que 0,15. Tá vendo que tá? Ausente, 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 ausente. Negativo, negativo. Ausente, ausente. Tá tudo certo. Qual que não está certo? Aqui tinha que estar ausente. Aqui está presente. Normalmente, glicose na urina tem que ser indetectável, de tão pouco que tem. Quando a gente fala de glicose na urina, gente, é porque você está com algum problema na absorção de glicose. Isso está relacionado com a insulina. Quem que cuida da insulina, gente? Pâncreas. Aqui, ó, pâncreas, produção de insulina, regulação dos níveis de glicose no sangue. Se tem glicose no sangue, você está com problema aí na produção de insulina. Qual que é o nome dessa doença super famosa? Diabetes. Tem dois tipos mais conhecidos, mellitus e insípidos. Insípido está relacionado a quem faz bastante xixi. Aqui, no nosso caso, é diabetes mellitus, gente. Tá bom? Mas é importante saber, diferente da anterior, que eu só pedi para você saber escorbuto, aqui não. Aqui eu estou pedindo para você saber todos. Quem estudou os sistemas do corpo vai mandar bem. Rim, falou em rim, gente, está falando de filtração do sangue. Ele remove resíduos, regula o equilíbrio. Tem que saber todos. Tireoide, produção de hormônio. Sistema endócrino. Hipófise, gente, tem que saber a função dela, a regulação das funções hormonais. Pâncreas a gente viu, fígado, processamento de nutrientes, mas o mais importante, produção da bile aqui para nós. Você tem que conhecer, tá bom? Rim cai muito, rim, filtração do sangue. Fígado e pâncreas cai muito. Hipófise é muito pedido. São todos, mas especialmente rim, fígado e pâncreas, tá bom? Tem mais algum?
Tem a 33. O que está falando? Coitadas, sem pernas ou asas, elas não têm a menor chance. De quem que ele está falando? Na figura dos animais se referem às plantas. Tá bom, vamos lá. Se referem às plantas como coitadas, por não apresentarem estruturas de locomoção. E incêndios poderiam ser completamente destruídas. Ao que se refere à relação entre plantas e animais, analise a alternativa a seguir e assinale a mais adequada em relação ao tema. E agora? Os animais estão fugindo do fogo, né? Vamos lá. Letra A. Após o fogo, as sementes sobrevivem. Não, dando origem a um novo bioma. Se queimar a semente, ela queima junto e não consegue dar origem à flor, não sobrevive não. B. Os animais conseguem sobreviver, pois ao migrarem para outros biomas, não são ameaçados. Não tem nada a ver, gente. Eles são ameaçados, não tem nem a relação com o bioma aqui. Eles são ameaçados onde você colocar queimada. E não deveria migrar, ele deveria ficar no habitat dele, né? Não tem nada a ver, gente. Percebe que eu nem preciso colocar teoria? C. As plantas não dependem dos animais no seu ciclo de vida. Dependem. Por exemplo, a abelha não poliniza. Portanto, após o fogo, podem voltar a ocupar o local. As plantas dependem, gente. Nosso ecossistema, o animal depende da planta, a planta depende do animal. D. Mesmo que os animais fujam do incêndio, eles também são prejudicados, perdendo abrigo e alimento. Muito cara de questão ETEC. É a mais politicamente correta, mais certinha. Claro, os animais perdem o abrigo, o habitat dele e os alimentos dele, porque foram queimados, né? D. E. Os animais sobrevivem aos incêndios, retornam ao local e conseguem sobreviver, mesmo que as plantas não se recuperem. Gente, se a planta não se recuperam, os herbívoros comem o quê? Aí, se os herbívoros não existem, os carnívoros comem quem? Ecologia, ó, gente. Tema que sempre dá um jeito de aparecer. Ecologia. Nessa não apareceu, mas eles amam relações ecológicas. Tem que saber isso, tá bom? Bom, de biologia era isso. Um abraço a todos, eu espero ter ajudado vocês. Se vocês gostaram, gente, acompanha aí. Eu vou continuar fazendo, vou colocar uns simulados abertos, fechados, a uns preços bem acessíveis para quem quiser, tá bom? Para vocês chegarem arrebentando na prova e entrarem aí nas melhores escolas aí de Campinas, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.